Bom dia, meninos, tudo bem? Hoje nós vamos para o nosso próximo capítulo, capítulo 7, que fala sobre a Grande Depressão, o fascismo e o nazismo. Esse nosso capítulo começa da página 106 e vai até a página 116, mas nós vamos fazer um pequeno resumo sobre o conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá falar um pouquinho o que foi os anos felizes. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Europa, sem dúvida, foi a mais prejudicada. Enquanto o velho continente se erguia economicamente, os Estados Unidos, vencedor da guerra, viviam seus melhores anos. Como nós estudamos lá no capítulo 5, sobre a Primeira Guerra Mundial, que os Estados Unidos eles tinham um grande armamento para estar vencendo os outros países. Então, na década de 1920, a produção industrial norte-americana aumentou a sua produção em 64%. Os Estados Unidos eram a maior economia do mundo, para boa parte dos norte-americanos. Aqueles tempos foram de prosperidade e otimismo, devido à sua produção aumentar. Por isso, os anos de 1920 ficaram conhecidos como anos felizes. Depois veio a Grande Depressão. Com tamanha prosperidade, as pessoas passaram a investir nas bolsas de valores. Elas compravam e vendiam as ações aplicadas na bolsa. E vendiam uma semana depois, porque já tinham lucros em cima dela. E atraíram lucros sem precedentes. Atraídos por lucros, os empresários aumentavam artificialmente os preços das ações, ocasionando um crash alarmante no final da década de 1920. Em 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou, levando os norte-americanos à Grande Depressão, que durou do ano de 1929 a 1933. Com isso, veio as razões da Grande Depressão, que foi a concentração de riquezas nas mãos de poucos, o descompasso entre o crescimento dos salários e o aumento dos lucros, a concorrência que a Europa passou a fazer aos Estados Unidos no mercado internacional, a grande produção e a pouca capacidade de consumo, eles produziam muito e não tinham todo esse consumo, consumiam pouco. Resumindo então tudo, a concentração de dinheiro nas mãos de poucos, a concorrência europeia reduzindo o mercado dos produtos americanos e a crise agrícola contribuíram para que houvesse muito e mais mercadoria do que as pessoas tinham em dinheiro para comprá-las. Isso configurava-se assim como uma crise de superprodução. Aí embaixo, vocês podem ver que nós temos um mapinha mental que fala sobre o crash da Bolsa de Valor de Nova York. Então, vocês podem ver que ocasionou algumas crises. Então, vocês vão dar uma lidinha sobre essas crises, o que aconteceu, que causou a falência, a diminuição da procura, o desemprego, a diminuição do poder de compra. Vocês vão dar uma lidinha nesse mapinha mental para estar entendendo mais um pouquinho sobre esse acontecimento. Aí embaixo, a tia colocou para vocês uma foto, uma imagem sobre o maior nível de vida do mundo, que não há modo de vida dos americanos como esse. Aí tem outra fotinha aí que a tia colocou, um anúncio, tá? Falando sobre New Deal, tá? Aí vocês vão fazer a leitura sobre os pontinhos, para estar entendendo mais um pouco.
Tem outro mapinha mental falando sobre este homem que estava aí em cima, desse enunciado que a tia colocou, que era sobre New Deal. A tia não sabe muito falar inglês, então por isso que a tia está pronunciando meio errado, tá? Sobre o investimento dos Estados Unidos, as obras públicas, mais emprego, medidas sociais, sobre os seus subsídios de desemprego, salário mínimo e outros, sobre o aumento do rendimento das famílias. Vocês dão uma lidinha aí para vocês estarem entendendo, tá bom? Os efeitos da crise nas demais economias do mundo. Aí fala sobre a Bolsa de Nova York, quando ela quebrou e o mundo inteiro tremeu, né? Porque tudo gira em torno da Bolsa também, até os dias de hoje. No resto do mundo, os efeitos da Grande Depressão não cessaram de forma rápida como nos Estados Unidos. Nesse contexto de crise e recessão econômica, favoreceu o surgimento de regimes totalitários, caracterizado por serem firmes e a fim de trazer uma solução para a retomada do desenvolvimento. Essa prática de governo se chamava fascismo. Aí tem um mapinha mental sobre os regimes totalitários, né, que era o regime do fascismo. Vocês vão dar uma lidinha nele, tá? Tá tudo divididinho. O fascismo na Itália. O que aconteceu no fascismo na Itália? Com o fim da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, a Itália mergulhou em uma grande crise econômica, consequentemente de uma participação na guerra. O desemprego assolava, acompanhando por fome, miséria e inflação. Os italianos, arrasados, buscaram uma nova forma de governo para se reerguerem. Benedito Mussolini, líder fascista da época, aproveitou-se da situação e pôs sua ideologia, inicialmente encontrando grande apoio de massa e assim, por fim, instaurando uma ditadura na Itália. Depois veio a marcha para Roma. A tia também colocou o textinho, vocês podem dar uma lidinha, tá bom? Que foi no ano de 1921. A doutrina fascista, que era o quê? O nacionalismo extremo, a vida e uma luta constante, só a guerra levava ao progresso, tudo no Estado, nada contra o Estado, o indivíduo estava subordinado ao Estado, a crise era culpa dos comunistas, o Mussolini e se tornou chefe do Estado. Também fala um pouquinho sobre o governo de Mussolini, vocês vão dar uma lidinha sobre o texto, que está aí disponibilizado para vocês, tá bom? O nazismo alemão, depois veio o nazismo alemão. O aprofundamento da crise favoreceu, por um lado, o crescimento de socialistas e... Então, meninos, nós vamos agora lá para o nazismo alemão. O que foi o nazismo alemão? O aprofundamento da crise favoreceu, por um lado, o crescimento de socialistas e comunistas nas eleições. Por outro lado, abriu caminhos para o surgimento de partidos que prometiam soluções rápidas, mágicas. Um desses partidos foi o Partido Nazista, fundado no ano de 1919, em que admitiu em seu quadro o ex-cabo Adolf Hitler. Tá? Qual que era a ideologia nazista? A ideologia nazista é a mesma doutrina fascista. Então, só existem a mais 3 tópicos. Então, meninos, 3 anos depois, eles tentaram a tomada do poder. Em 1920, o Partido Nazista criou as SA, Tropas de Assalto, encarregadas de eliminar fisicamente seus adversários políticos.
3 anos depois, Hitler tentou a tomada do poder por meio de um golpe de Estado na cidade alemã de Munique, mas fracassou e foi preso. Na cadeia, ele produziu parte de um livro contando os princípios básicos do nazismo. São eles: a superioridade da raça ariana, antissemitismo, ódio aos judeus e necessidades de um espaço vital. Esses foram os temas dos livros que ele começou a escrever enquanto ele estava na cadeia. Hitler no poder, obtendo a maioria do parlamento, os nazistas pressionaram o presidente e este cedeu a Hitler no ano de 1933. Então, o presidente da época era Hindenburg. Ele então cedeu a Hitler o que ele queria. O cargo do chanceler, chefe de governo da época. No poder, Adolf Hitler implantou uma das mais cruéis ditaduras da história da humanidade. Os nazistas queimaram os livros, todos os livros que tinham sido editados na época, demitiam democratas e comunistas de seus empregos e perseguiram durante aqueles anos os judeus. Estes não podiam ter relação com os alemães. Em 1924, com a morte de von Wittenberg, Hitler assumiu a presidência com o título de Führer. No governo, só cumpriu a maioria de suas promessas e intensificou a violência física contra os seus adversários. Por último, meninos, veio o governo nazista de Hitler. Na política extrema, a Alemanha nazista aliou-se à Itália de Mussolini em 1936. No mesmo ano, a Alemanha sediou os Jogos Olímpicos. A intenção de Hitler era comprovar a superioridade alemã nos Jogos. No campo econômico, o nazismo desenvolveu as indústrias de base, ferro, aço, máquina, investindo em obras públicas e estimulou as fábricas de armamento, diminuindo com isso o desemprego. Em 1938, Hitler assumiu o governo militar, não escondendo suas intenções, estava se armando para a guerra. Meninos, esse texto, o mapa mental, o mapa conceitual, vai estar tudo disponibilizado aí para vocês estarem lendo também, se necessário, tá? E utilizem o livro da página 6 a 116, certinho?